Vamos nós, né? Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020, nosso 12º episódio. E os últimos dias foram de pânico, terror e aflição. Teve Trump divulgando fake news sobre as eleições nos Estados Unidos, apagão no Amapá, que continua apagado. Bolsonaro, a gente prometeu não falar mal do Bolsonaro e nem falar em Bolsonaro, que atrai energia ruim, mas vamos lá. Bolsonaro, que está falando em pólvora contra os Estados Unidos, só contra os Estados Unidos. Bolsonaro cantando vitória contra o Dória por conta da Coronavac. Bolsonaro fazendo live, que é o novo horário eleitoral gratuito do Bolsonaro, diretamente do Palácio do Planalto. E, por fim, Andressa Urach desabafa sobre a Universal. Levaram tudo que eu tinha. Não, mas não é disso que a gente vai falar. Nós vamos falar hoje só sobre eleições. Só e somente só. E temos 2 convidados especiais. Um candango e um cientista político de Viçosa. Mas vamos começar aqui. Zé Alexandre, está animado com as eleições? Cara, eu estou acompanhando de perto o Recife, você sabe, né? Torcendo pela Batalha dos Primos e eu acho que vai dar. A última pesquisa mostrou a reação lá da Marília, né? A Marília colocou o Lula na frente, eu achei que ia dar ruim, mas acabou, parece que deu bom e ela, até onde a gente consegue ver, ela vai para o segundo turno com o Primucho e vai ser, assim, uma batalha emocionante. Tá tudo dentro da família. Wilber, o que o futebol tem a ver com política? Do Brasil, tudo. Mas eu queria lembrar para avisar para vocês, é um disclaimer total aqui, está dando muita treta, né, na rede, no Twitter de ciência política americana, porque, mais uma vez, parece que algumas previsões de cientistas políticos não se confirmaram. Bem, no Brasil, pouco ou nenhuma pesquisa é feita por cientistas políticos. Leonardo, um candango no Política em Série. Como é que está a UNB? A UNB está parada, né? Assim como todas as universidades do Brasil. E eu estou ausente da UNB durante esse período, acompanhando as eleições na medida do que eu posso. E agora convidado para o Política em Série, inesperadamente, né? Em uma chamada repentina. Sem desculpas. Mas vamos seguindo. Seja bem-vindo. Política em Série é assim. Deniso, o cientista político que faz pesquisa de opinião. Esse acerta, viu? Só deixar claro que eu sou de Viçosa das Alagoas, viu? Para não confundir as Viçosa. Pois é, isso eu queria deixar no ar, para que todo mundo ficasse em dúvida de qual Viçosa você era. Foi de propósito. Bem, Mas é isso. Hoje a gente conversa. Pode falar, o cara Dennis. nem falou, pô. Desculpa aí, Denis. Pô, vai te dando aí, segue a vida. Foi ótimo. Diretamente de Viçosa das Alagoas, mas ele está em BH. Hoje a gente vai falar sobre eleições, só sobre eleições. Esqueçam Bolsonaro, inicialmente. Né? E aí, quem tem os dados aí sobre os números de quem quer começar? O Wilber, quer começar sobre os dados gerais das eleições? Começa aí. Foi bom isso, eu vou ter que cortar. O cara pede para tu falar e tu passa pro outro. Peraí, pô, tá ajeitando aqui o negócio. Fala. Quais são os dados gerais das eleições? Bom, eleição grande, né? Eleição municipais é bastante coisa, 5.568 municípios, 19.347 candidatos a prefeito nesse Brasilzão. Isso dá uma média de 3,47 candidatos por vaga. Então, são eleições, na média, competitivas. E um total de 518.328 candidatos a vereador. Eu não sei se isso é competitivo, porque são tantas vagas. Mas, enfim... mas, mesmo assim, é muita gente concorrendo a uma mamatinha na Câmara dos Vereadores. Eu também queria a minha, mas eu sou tímido, tenho vergonha de concorrer a uma vaga. Quem sabe na próxima? Isso a gente não sabia que você queria ser candidato. Queria ser um parlamentar. Pode contar comigo para fazer assessoria de campanha. Opa! Olha aí. Gratuito, Denison?
Aí já é demais, né? Aí é foda. É isso. Na verdade, quando a gente olha para esses números de candidatos a prefeito, a gente tem mais noção das capitais, né? Porque tem uma média. A média na capital é alta, mas quando a gente olha no todo, cai para 3,47. Wilber, Rapaz, eu tinha preparado um negócio para falar aqui, mas o script ficou errado. tá. Deixa eu perguntar um negócio a vocês. Vocês sabem qual é o partido que mais lançou o candidato nas capitais, considerando todas as capitais, o partido que tem mais candidato? Não, ó. MDB? Não. Eu ia chutar o PT, mas eu sei que eu vou errar. Se você ia chutar o PT, você chegou próximo. O PT tem 21 candidatos em capital. O MDB, 13. O partido recordista de candidato é o PSOL. Ah, ficou ali perto, irmão gêmeo, né, velho? Ficou perto, né? Saiu, Na verdade, saiu filho da mais barriga do novo. PT. Filho mais É. novo. Pessoal, vamos falar de onde não tem segundo turno. Eu vou começar aqui por Belo Horizonte e aí Denison já fala porque não tem segundo turno. Não, Belo Horizonte Calil está batendo aí 65% de aprovação, 62% de intenção de voto na estimulada. Então, assim, cruzeirenses e atleticanos vão votar no presidente do Atlético. Então, assim, seu Eu não futebol consigo entender isso, Denis. vai dar Calil. Agora que o Cruzeiro tá na B, tem que procurar alguém para representar eles. Isso é um torcedor fuleiro, né, bicho? Bota o maior de Minas aí para governar aí Belo Horizonte. Nós temos ainda Salvador, Bruno Reis, aí é o poder da máquina. Não tem segundo turno Salvador. Os dados já apontam que o Bruno Reis tem 55% das intenções de voto. Que mais? Eu tenho ali aqui em mais Salvador, dois nomes. Pode falar, Zé. Ali em Salvador, a estratégia de você tentar fragmentar e tal, né? Há um boato de que o PT tentou lançar alguns candidatos paralelos para minar, né, de alguma maneira, distribuir mais os votos e provocar um segundo turno. Não deu certo. Ao final, a intenção de voto convergiu para o candidato do ACM Neto e o segundo turno ficou inviável. Eu tenho visto essas estratégias por aí, não só como você falou em Salvador, mas em outras cidades. Isso é um tiro no pé, porque se você quer ser eleito ou ir para o segundo turno, você tem que reduzir a quantidade de candidato, que é para você ter mais chance de ser o escolhido. Se dispersa muito e você está entre os que vão estar lá embaixo no pó, pior estratégia. Eu anotei aqui uma estatística NBA. Estatística Boa, booleana. booleanas. Utilizando aqui os dados de pesquisa de opinião. Pulse of Pulse, do professor Antônio Lavareda, que resume para a gente, ele faz uma agregação das pesquisas de opinião aí divulgada. Para mais informações, vocês olhem lá o site dele. Das 21 cidades que o PT lançou, em 66% delas, o PT está perdendo para votos brancos e nulos. Um sucesso. Léo, hoje o Diego faltou, você e Denison são convidados. O Diego era notadamente o nosso representante da esquerda, New Left and Old Left, e Comunista. você veio ocupar esse espaço e o Wilber acabou de falar do PT. Fica à vontade, Léo, você está tímido. Eu não posso ser o advogado do PT, né, cara? Eu nem ganho para isso, né? Dá ruim. Dá ruim, né, cara? Assim, a ligação que você fez com a minha pessoa também não é legal, né? Advogado do PT. Houve quem dissesse que isso aqui hoje se parecia com Cuba Connection, de tanto comunista que tinha no Política em Série. Meu Deus. Justamente. Olha só, a gente tem ainda 2 destaques para cidades capitais que não terá segundo turno, né? Aí vai para Natal, Álvaro,
com reeleição. E Campo Grande, Marquinhos Trade também está indo para a reeleição e também está ali na casa dos 50 pontos percentuais. Agora, tem duas dúvidas, que aí eu pergunto se vocês apostariam que tem segundo turno ou não. A primeira dúvida é o Rafael Greca, do DEM em Curitiba, e a segunda dúvida é Jean Loureiro, em Florianópolis. O que é que vocês acham? Bom, o Greca veio bem, né? Veio e está, né, bem. A chance de ter segundo turno era baixa até, sei lá, duas semanas atrás. Né? Mas, enfim, pode ser que a turma reaja ali. Eu nunca entendi por que o Greca, até em episódios anteriores, a gente comentou sobre isso. Por que o Greca sobrou nessa campanha, né? Como os outros grupos eles se fizeram e não ofereceram assim, grande resistência a ele por ali. Não é comum para Curitiba ter um candidato sobrando, um candidato que vai levar no primeiro turno e tal. Tu acha que leva, Denis? Leva não. Está com Pelo menos 46%. que você considerar votos válidos, ele tem apenas aí o quê de voto válido? Ele tem apenas 36% de voto válido. O segundo colocado, eu acho que é o nulo ou o branco lá em Curitiba. Mas se não for um desses dois, é alguém com 8% das intenções de voto. Está bem distante. Mas, enfim, eu acho que seria perda de tempo para você. E o problema é que, numa situação dessa, tirando mais uma vez na estatística da NBA, mentira, essa não é da NBA, é da minha cabeça. É muito difícil virar, né, uma coisa dessa. O cara ganhando tanto, tão na frente, assim, no primeiro turno mesmo que vá para o segundo turno. Deve ir para o segundo turno. Sim, então, vai... um resultado quase certo, né? Tipo isso. Só perder tempo e gastar mais dinheiro. Eu apostaria nesses 4 primeiro, esses outros 2 aí eu não sei. Vamos aqui, o nosso segundo ponto é o efeito positivo da máquina pública. Léo, tu tem aí os dados? Sim, tenho. Temos em Salvador, Bruno Reis, do DEM. Fortaleza, Sarto, do PDT. O Sarto, a gente sempre fala nele aqui, né, Zé, nos últimos vídeos, porque o Sarto saiu de 5 pontos e deu um sarto para a segunda colocação. Foi péssima a piada. Valeu. Para a segunda posição. É o candidato dos Gomes, né? É um candidato dos Gomes, é o candidato da máquina, né? O efeito da máquina aí, assim como o Bruno Reis. Isso. E o destaque lá é a virada que o PT tomou, né, bicho? Porque a Luziane vinha ali em segundo lugar e tal, parecia que ia para um segundo turno com o tal delegado, que eu esqueço o nome dele, Wagner, né? Isso. Capitão Wagner. Capitão Wagner, delegado não. Capitão Wagner. E acabou sendo ultrapassada pelo candidato dos Gomes. Enfim, o Ciro e o irmão mostrou que a escavadeira funciona, essa porra. Funciona. É o candidato da prefeitura também, né? O candidato do prefeito, né? Bom lembrar isso. O Calil teve um advento hoje de má sorte, né? Falando de máquina pública, que choveu hoje em Venda Nova, que é justamente o lugar onde alaga, teve um monte de carro perdido, e assim, faltando 2 dias para a eleição, chove justamente em Venda Nova, onde ele tem menor intenção de voto declarada em todas as pesquisas. Mas mesmo assim deve levar em primeiro turno. A máquina é poderosa. Né? A gente está falando de uma cidade de 3 milhões de habitantes. A máquina agindo para tudo que é lado. Sem contar colocando o Atlético lá, né? Disputando o título e tal. É claro que os caras vão votar numa gestão mais interessante. Tem mais. O próximo destaque aí é Zé Alexandre, né? Porque é Recife, máquina pública, né? Ali é foda, viu? Porque ali é máquina pública e é muita máquina há muito tempo. Na verdade, o PSB domina o Estado, eu não sei nem quantos anos são, é difícil de fazer a conta. E na prefeitura, faz também bastante tempo que eles estão por lá, 8, né? 8 anos já que eles estão por lá na prefeitura, antes era na mão do PT.
Então, é uma máquina que já vem consolidada há muito tempo. Então, são duas máquinas fortes no Estado e na Prefeitura empurrando um candidato que tem, digamos assim, uma herança, né, política muito clara. Então, é difícil de você bater esse candidato, a não ser que surja uma outra pessoa da família que reclame esse patrimônio. É o que está acontecendo. Ou seja, vai ser É, a maior briga familiar em linha reta. Isso. E Recife é uma capital importante, né? Quiçá mais importante do que São Paulo. Claro, sempre, óbvio. O que mais? São Paulo com Bruno Covas. Aí dá bolos com covas. Eu vi uns comentários que eu fiquei até triste, dizendo que o Covas poderia fazer o Dória, levar no primeiro turno e tal, de uma vez, isso aí. Ele tem crescido, né? Nas últimas pesquisas, a gente tem aí um crescimento do Covas. Eu não sei se ele chega a matar, liquidar ali a disputa já no primeiro turno, porque ele herdaria o voto útil de quem, né? Será que o povo do França migraria para ele na tentativa de evitar um segundo turno direto? Eu não aposto nisso. Cabe destacar também que o PSOL, né, mesmo não indo para o segundo turno, e se for ótimo, mas mesmo não indo é um vencedor, né? Porque sem máquina pública, sem tempo de televisão, sem dinheiro, conseguiu todo esse destaque com bolos. Esse ótimo aí ele lhe tinha entregou. que fazer. Esse ótimo lhe entregou. O problema da associação dele com o PT foi porque ele é mais radical. Ele está mais à esquerda. O cara é pessoalista, pô. Não é bem assim. Não, é importante aí eu fazer aquela meia-culpa. Realmente, Boulos veio com tudo, é uma máquina. A equipe aí já ultrapassou o defensor do consumidor. Eu não acreditei que chegaria nisso aí, mas o que eu acredito e nada é a mesma coisa. O que importa aí são os números. A sinceridade do cientista político é uma coisa fantástica. O que acaba apontando... Mas Boulos é um, assim, não sei porque a surpresa de muita gente. Ele já vinha dando sinal que ia desapontar para isso. Ele é um cara de classe média, New Left, que conversa bem com as pautas da Old Left. Então, assim, é um cara que frequenta bem os pós-materialistas. Eu tenho um nome para isso aí. Viu, Denison? O nome que eu tenho para isso aí é esquerda esquizofrênica. Ela não sabe o que é. O problema é que a esquerda no Brasil ela tem... Se você considerar o PT ou o PSOL mesmo, cada um tem mais de 30 correntes internas. Então, assim, tem muito espaço para muita gente. E o Boulos, ele vem ocupando esse cenário desde a presidência, né? Candidatura à presidência. Mas, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. É uma coisa que eu não lembro de ter lido de jeito nenhum. O derretimento do russomano, quem se beneficia mais? Nesse momento, quem mais se beneficiou foi o Boulos, né? Porque eu tenho os dados aqui de pesquisa de opinião que eu já citei. Se meu algoritmo que eu tento fazer dá certo, deu certo, São Paulo teve redução de votos nulos e brancos aqui pela pesquisa, mas foi bem pouco. O fato Marginal. o fato é que o russomano vem derretendo. Agora eu vou ter que usar essa palavra também. Bem não, derreteu. E à medida que o Boulos também crescia, e os candidatos inviáveis não cresceram também, não se beneficiaram tanto assim. Esses votos foram se concentrando na direção dessa candidatura. É claro que não foram todos, né? Se fosse assim, ele já teria passado. Mas aí, nesse sentido, eu acho que a queda do russomano, quem se beneficiou foi ele. Agora, para segundo turno, vou ficar calado que eu já errei pro primeiro. Eu só tenho uma perguntinha, é um parêntese para você, Uber. O teu algoritmo é abrir as páginas do G1 e olhar os resultados de pesquisa? Não, na verdade não. Eu fiz um cálculozinho aqui com
Eu não posso dizer o que falei, não, porque tem umas páginas que tem umas políticas de privacidade que não podem Entendi. ser extraídos esses dados, né? Vamos dizer assim. O que mais a gente tem aí de efeito da máquina? Agora você quer saber, estava me criticando aí. Diga aí onde é que tem máquina. Eu acho que o Leonardo travou. Assim, eu estou acompanhando para além das capitais, né? Então, assim, você tem aqui em Minas Gerais, são 800 e poucos municípios, alguns deles estão nessa casa aí de cidade, vamos para o segundo turno, tem segundo turno, possibilidade, né? Então, você tem Montes Claros, no norte, que seria, vamos dizer assim, a capital do norte, dificilmente vai ter segundo turno. Quando o prefeito, que é candidato à reeleição, está também na casa dos 60 e poucos, 70 e pouco, a última pesquisa registrada deu 77% de intenção de voto. Nossa. Assim, aí você tem cidades sem máquina, que aí onde é que está o problema? Embola tudo. Você tem uma cidade aqui que é na região metropolitana, Contagem, que você não tem um incumbent, né? Porque o incumbent ele ficou tão desgastado que ele não disputou e Denison, o ficou diretor cenário aqui me aberto. falou que nossa gravação vai cair. Então é isso. Depois de um problema técnico aqui, o Leonardo saiu para afiar a foice e ajeitar o martelo dele, a gente terminou caindo, e aí volta todo mundo agora. Léo, tu estava aí com os destaques do efeito positivo da máquina, né? O que é que tem mais aí pra gente? Justamente. Temos Palmas, Cinta Ribeiro, Porto Velho, Rio do Chaves, Aracaju, Edivaldo Nogueira, Maceió, Fredo Gaspar, Natal, Aracaju é reeleição, né? Edivaldo Nogueira do reeleição, PDT. Aracaju, Natal também, Álvaro, reeleição, Campo Grande. Maceió é o candidato Minas. dos Calheiros, do Renan e do filho. Eita, candidato ruim, viu? Mas esse aí nem botando combustível de avião. Tá ruim demais para essa máquina se locomover. Cadê a máquina? A máquina, né? Cadê a máquina? Tá fazendo... E Não, tem ele só lugar tá onde... nessa posição por causa da máquina. Tá fazendo milagre, Pode né? crer. Fazendo um milagre aí. Tá sustentando o candidato. Segundo as últimas informações aí, é claro que tem um pequeno outlier aí, o competidor, a quarta força de Maceió, algo do tipo, foi para primeiro, embora isso tenha sido mais por culpa de uma pesquisa específica, enfim, ela cumpre os requisitos, está registrada no TSE, não tem por que não divulgar. Na média, o candidato Davi Filho, do PP, que é máquina, nesse caso aí é máquina contra máquina, porque o PP é forte em Alagoas e em Maceió também, ele subiu algo em torno de 13 pontos. Avisou, viu? Claro que tem. E estão empatados. Máquina versus máquina. Eu gosto até do jingle do cara, velho. Avisou, o homem disparou, o jingle é legal. Realmente disparou. Não vai dar outside aqui em Maceió, né? Não tem. O outside é o candidato da máquina, é o candidato do Renan, né? O mais outside aqui é máquina. E, no caso, os votos brancos e nulos diminuíram cerca de 6% nas últimos dois agrupamentos que eu peguei no site do professor Antônio Lavareda. 6 pontos ou, em média, 6%? 6%. Tá. Não, okay. 6 pontos. 6 pontos, né? Entre a última e essa. 6 pontos. Mais estatística bolos. E quem mais se beneficiou, em tese, a gente não consegue correlacionar, mas enquanto o Davi subia, votos e brancos e nulos caía, então me parece que é uma boa aposta dizer que esses brancos e nulos, à medida que foram caindo, quem se beneficiou mais foi Davi Filho e sua máquina aí com Bill de Lira e Arthur de Lira, o filho. Agora, será que depois dessas eleições o Cícero Almeida desiste da carreira política? Porque o cara tá mal das pernas, né? 4% para quem comandou a cidade, né? Foi prefeito 2 vezes, deputado federal. O cara tá muito mal, né? 4%. Tem que voltar para a rádio. Eu desistiria, tá? Com certeza.
Tem que voltar para a rádio. E agora, onde a máquina não teve efeito, Léo? Onde a máquina não teve efeito no Rio de Janeiro, Crivella, pleiteando reeleição. Rio Branco, Socorro Nery, reeleição também. Porto Alegre, Nelson Marquesan, é isso? Marquesan, Marquesan, foi quase. O Tucano Cuiabá, fritado. Emanuel Pinheiro, reeleição, todos pleiteando reeleição. Empanaram o cara lá. Empanaram o Tucano. Agora sim, só Porto Alegre é que a gente tem um destaque maior aí, porque o Fortunati desistiu da corrida agora na quarta-feira, né? E a gente não tem pesquisa para saber esses 11 pontos percentuais dele, para onde corre, né? Isso está no meio destaque. Isso aí está no meio destaque, né? Cuidado com o vice. Então, assim, na verdade, ele desistiu mais por causa do vice que foi impugnado, né? Isso. O André, né, do Patriota, teve a candidatura impugnada. O vice pode ser uma cilada, né, Denis? Pode ser uma cilada. Não é de hoje que a gente sabe que o vice pode... Mais cedo ou mais tarde vai ser uma cilada. Vocês cuidado aí com quem... Você pegar em Campinas, o doutor Hélio, que é candidato pelo PDT, também está na berlinda aí, porque o vice, que é do PCO, foi impugnado o vice, porque nem o registro de CNPJ tinha feito. Então, assim, o PCO é realmente antissistema. Nem o CNPJ fez para concorrer. Faz jus ao partido. Então, cuidado com o vice. Aqui em Contagem, também hoje teve outra impugnação de vice. O doutor Wellington, que está concorrendo pelo Republicano, teve aí o vice, que é de Solidariedade, aliás, a vice, Maria Chiodi, impugnada. E essa impugnação é interessante. Foi a Nacional do Solidariedade que solicitou. Porque, segundo o partido... Tá. É o que o Novo fez em São Paulo com o seu candidato, né? Mas é um pouco diferente, porque no caso aqui, o Solidariedade, lá tem um problema de irregularidades, que o Novo tem emitido a moralista, tal, essas coisas. Mas aqui no caso, porque no Estatuto de Solidariedade, para ter a homologação da candidatura em cidades que pode ter segundo turno, precisa da homologação da Nacional. E parece que não teve. Aí a Nacional puxou o tapete da Maria Não Chiodi. foram solidários. Hoje eu estou para piadas incidentais. Eu acho que tem mais casos. No caso das capitais, eu acho que Fábio Lousada, em Vitória, também foi uma briga política, porque ele queria ser candidato, e o partido local também, e a nacional, acho que do MDB, entrou para impugnar também a candidatura dele. Para defender os vices, eu vou citar a Priscila Krause. Em Recife, ao invés do Mendonça fazer a campanha, coloca a vice na frente para ver se ganha voto, porque o bicho é ruim de voto demais. Mendoncinha? Sabia não, Zé, disso. Vocês têm que chamar a pessoa pelo nome político. É Mendoncinha, é Renanzinha. Porque se vocês falam o nome aí, eu não sei. Quem é o vice do Alfredo? Será que ajudaria essa estratégia para ele? Essa altura não ajuda. Acho que não dá mais. Agora, falando de processo ainda, o melhor processo que eu achei aqui foi da Tucanada lá em Campinas. Distribuição de pizza com cerveja grátis. Boa. Corrupção eleitoral, o nome disso. Não pode. Que maldade. Ó, uma besteira dessa. Vamos falar de Bolsonaro. Bolsonaro, cabo eleitoral. Tinha gente aqui que começou antes da gravação, já estava esperando por isso. Vamos lá. Primeiro, Rio de Janeiro, Crivella, 14%. Recife, Zé, que história foi essa? Delegada Patrícia. Cara, a delegada Patrícia, enfim, é muito rolo ali, né?
A figura do Bolsonaro vinha sendo disputada por vários candidatos em Recife, não é de hoje. Desde o início da campanha, alguns candidatos disputam apoio. Caiu? Não, caiu não. Estou ouvindo. Disputam o apoio do presidente. Só na última semana é que a delegada Patrícia resolveu colar no Bolsonaro e apareceu justamente com ele, definitivamente. Mas o partido que está ligado com ela, que é o Cidadania, se não me engano, a Cidadania, confirma para mim, é a Cidadania, negou, né? Disse que não quer o apoio do Bolsonaro, não aceita essa relação íntima, digamos assim, com o presidente. O fato é que a delegada Patrícia, ela alçou um voo da galinha, cresceu, mas caiu, enfim, foi derretendo, é o termo da moda, né? Foi derretendo. Em Recife, né? Em Recife, então. E agora a figura ali no quarto lugar está perdendo do Mendonça e dos dois outros candidatos. Isso prova o quanto a direita é leal, né? Ele está aqui só para isso, né, bicho? Ele está para alfinetar. Mas não, mas aí eu já emendo aqui. Léo, tá feliz com o Russomano? Ó, felizaço, cara. Ô, meu. É isso. É louco. O Hilber. Tem mais. Tem pastor Sargento Isidório. Rapaz, se tu fosse buscar longe. Quem é? Salvador do Avante. 5% dos votos. É o bolsonarista de Salvador. A minha pergunta aí, que eu quero deixar aí para os colegas e para os ouvintes. O rapaz, o senhor, no caso, o senhor presidente, não entrou na campanha. De última hora ele entra. Mais atrapalha do que ajuda. Eu me pergunto se alguém ainda em sã consciência tem coragem de pedir apoio. Qual foi a estratégia dele entrar no Rio, por exemplo? Que é a terra dele, claro. Mas aí eu lhe faço outra pergunta. O bolsonarista tem consciência? Ele tá só para isso, velho. Ele veio inspirado. Aí eu não sou da neurociência. A turma tá chamando de abraço de afogado. Estrategicamente é bem ruim. Você pega o candidato está em uma tendência claríssima de queda. Não vou nem ter medo de falar tendência aqui, Zé. E ou você acha que é um santo milagreiro, né? Ou não tem explicação, né? É confiar em si muito. É ter muita confiança no taco. Tem aí Belo Horizonte, Bruno Engler, 4%. Vitória, 5%. Capitão Assunção. Porto Alegre tem 2 bolsonaristas. Né? E por aí vai. Mas a turma está toda aí antes, um dígito. No geral. Porque João Pessoa... O grande problema da ciência política brasileira é colocar o status de fenômeno ao Bolsonaro, onde, na verdade, ele é um evento. Pode crer, Dentes. É por isso que erra nas análises. Mas eu não acho... Eu queria defender a ciência política, eu não acho que foram os cientistas políticos que fizeram isso. Mas compraram a ideia. Compraram a ideia e carimbaram embaixo. Eu vi bolsonarismo. Eu vi cientistas políticos assim, reconhecidos na área falando exatamente isso, que o Bolsonaro seria um excelente cabo eleitoral e que decidiria muitas disputas pelo Brasil, etc. e tal. A gente viu um flop. Não diremos o nome porque no nosso evento todo mundo se encontra. Porque o fenômeno, na verdade, é conservadorismo. Então, e o conservadorismo não está debaixo de uma sigla ou debaixo de um partido. Então, quando você vai com uma disputa dessa, você vai ter aquilo que poderia ser chamado mais próximo desse protótipo de Bolsonaro. Mas tem conservadorismo para tudo. Você tem um cara que vai estar... Denso, ele é um cara a gente acha... que capitaneou, né? Ele capitaneou parte importante desse apoio lá naquela eleição. Capitanear significa que ele é sujeito ativo. Ele foi um
Uma Era a casa, opção, uma né? casa da natureza. Um oportunista. E foi uma Era o que aposta muito estava ali. ruim, Qualquer porque, qualquer um que tivesse ali ia... porque se você observar também a aprovação do Bolsonaro não chegou nem a 50% em todo o tempo de governo dele. Então, o mais próximo que ele chegou, não sei quanto é que está agora, está na casa dos 40 e poucos por cento, por conta do auxílio emergencial, né? Como é que um candidato se apega a um presidente que tem uma aprovação tão baixa, né, para concorrer uma eleição, a disputar uma eleição majoritária com o apoio do presidente? Então, eu tenho dois comentários sobre isso, Léo. O primeiro é que essa onda que se achava que era uma onda no Havaí gigantesca para você pegar um tubo e tal, que todo Isso mundo não. poderia pegar, virou uma marolinha. O meu segundo comentário a respeito disso eu esqueci. Denison, ia falar alguma coisa? Ai, também esqueci. Esqueceu. Foi. Vocês vão falar do Acho que Bolsonaro. todo mundo está esquecendo aqui. Você fez os destaques aqui na pauta de Delbon, né? Enfim, nos lugares em que o apoio dele parece ter surtido um bom resultado. Você apontou aqui o capitão Wagner, em Fortaleza, que eu não sei se é por conta do Bolsonaro, pode ser por outras razões. Cuiabá, que é o Abílio, né? O Diego não está aqui, poderia falar mais sobre isso, a relação entre esse candidato e o Bolsonaro. E, por fim, o Vanderlan, lá de Goiânia, que esse sim eu posso dizer que é muito mais o apoio do Caiado, porque ele é o candidato do Caiado, né? Então é a máquina estadual empurrando o Vanderlan, e a ausência do apoio do Iris Rezende é o candidato que seria natural dele, que é o Maguito Vilela. No caso do Ceará, eu vejo como ausência de centro. Então, você tem PDT e PT disputando a cabeça ali. Quem tiver mais próximo de ser o diferente ia capitanear esse voto, ia trazer esse voto. Não gosto dessa palavra, capitanear. Ia trazer esse voto, porque nesse caso é ele. Inclusive, ele é palco, né, dos últimos problemas lá do Ceará, com polícia e o Diabo 4. Então, ele tem visibilidade. Esse tema pode até ser discutido o ano que vem, que eu já não aguento mais, né, falar do Bolsonaro, mas se você pegar um sinal de que as coisas não iam bem, é quando ele briga lá com o pessoal do PSL, destrói um partido, não funda outro, não consegue fazer, não entra em nenhuma sigla para se organizar para essa campanha. É aquela coisa, organização não existe assim. Mas aí a gente tem que lembrar dos fatos, né? Quando ele vai para o PSL, ele não foi para o PSL porque ele estava indo para construir uma legenda. Sim. Ele foi para o PSL porque foi o único partido que aceitou a cláusula dele de o verba de campanha daquela época ficar na mão dele. Ele geria então. E a briga maior foi toda essa, porque ele queria gerenciar esse dinheiro e não pôde, porque já tinha lideranças naquele partido e, de maneira institucional, ele não se preparou para disputar a eleição como todos os presidentes faziam anteriormente. E por isso que hoje você tem, né, uma parte desse fenômeno de você achar que ele achava que continuaria sendo o mesmo fenômeno eleitoral e uma parte dos analistas também. A realidade mostra hoje que não. Exato. Ele tem um certo desprezo pela máquina, né? Essa máquina que a gente tanto fala e que a gente tanto coloca Venera. aqui. Venera. Venera é uma palavra forte. Coloca aqui e tal. Ele tem um desprezo por isso, né? Ele não monta a máquina, não nesse sentido convencional que a gente chama, a máquina dele deve ser outra, que a gente não pode falar aqui. Mas essa tradicional que a gente está acostumado, ele não monta, e ele acha que pode disputar uma outra eleição presidencial, a disputa pela reeleição, sem isso, né? Sem essa máquina, sem um enraizamento, sem o apoio, né? Nos mais longínquos lugares do Brasil, sem o PMDB do lado dele, sem nada. Zé, eu ia mais além, não é uma questão de desprezo, não, é de incapacidade de lidar com instituições formais. Eita, agora botou para lascar mesmo, hein? Incapacidade mesmo de lidar com instituições formais. Ele nunca foi um parlamentar que diga assim, nossa, é um político, para o bem ou para o mal. Aqui é sem juízo de valor. Ele nunca foi esse parlamentar que utilizasse as instituições da Câmara para ganhar repercussão, nome, status, qualquer que fosse. Qualquer outra coisa. Foi muito medíocre, né? Nunca se especializou em nada dentro da Câmara. Né? Então ele está longe de qualquer coisa.
Exato, está longe de qualquer coisa O institucionalista. Bolsonaro é Então, medíocre como deputado e como presidente, né? a parada dele é instituições informais. Então, assim, Deus meu. o tanto é que é Laranjas. o jeito que ele arrumou de governar, né? Sem bancada. É o quê? É instituição informal. Se é que se pode chamar isso de governo, né, Denison? Não, dentro do limite é o que temos, né? Se é bom ou ruim é outra história. Eu acho que a gente já falou aí o suficiente sobre eleições e sobre esses nomes. Para finalizar, eu queria agradar um dos nossos convidados e dizer que, para fechar, Léo, em Belém, Edmilson Rodrigues lidera as eleições, lidera as intenções de voto com 37%. Candidato do PSOL, ele tem mais que o dobro do segundo colocado, que é o Priante do MDB. É só para lhe ver feliz, Léo. Agora, para a gente Notícia boa. encerrar, Isso é que é um anfitrião, né, rapaz? tá vendo? Não pode dizer que não foi bem recebido e bem tratado. Pois Justamente. é. Agora, só fazendo uma colocação, né? Em março desse ano, o nosso excelentíssimo presidente falou que o pleito de 2018 foi fraudado, né? Que tinha provas de que havia sido fraudado. Não era só palavra, ele tinha provas e que iria mostrar essas provas. Ele não mostrou essas provas. Agora teremos mais um pleito, né? 2020. Se as eleições de 2018 foram fraudadas, eu imagino que há uma forte probabilidade de que as eleições de 2020 também sejam fraudadas, né? E o Bolsonaro não está fazendo nada. Como assim? Só as eleições para o Executivo eu de ainda lhe 2022 serão digo, fraudadas também? e eu ainda lhe digo onde é que está a fraude. É o chip feito na Venezuela. Nossa Senhora. O grande problema aí é que tem Fizeram até uma propaganda para isso, não na foi? computação, o TSE faz toda a véspera da eleição, o TSE abre as urnas para um negócio chamado teste de penetração. E pode ser por isso que o Bolsonaro fica tão achando que as coisas são fraudadas. Com esse nome aí. Eu lembro. É. Isso em março foi quando ele foi aos Estados Unidos e voltou com a Justamente. comitiva Miami, se eu toda não me com engano. coronavírus. Exatamente. Exatamente isso. Tem gente que volta Alguém com quer... o MacBook, né? Sempre bom. Todo mundo compra eletrônico, o Bolsonaro traz coronavírus. Chegamos aqui a um... Eu tenho um destaque de estatística Boulos. Ele é o único, é verdade, candidato a prefeito que aparece no ranking de conseguir atrair a galera. 20% dos 750 mil é de vaquinha. Olha aí, Até rapaz. dinheiro estão andando pro cara, velho. Ainda tem aquela piada infame que a esquerda só se na cadeia. Olha só aí esse exemplo maravilhoso. Doação coletiva. Até dinheiro estão andando pro cara. Eu acho que nós temos que nos despedir do pessoal pedindo aquele like. Léo, pede aquele like. Calma, ainda falta a nossa indicação da semana. A piada foi pesada. Indicação da semana, a gente começa aqui. Léo, quer que você... Esse programa sempre indica alguma leitura, música, até um sanduíche, se você quiser indicar, um alvejante de cozinha. Você que fique à vontade para indicar o que Pode você ser um quiser. bolos? Pode. Brincadeira. Eu vou indicar o Adam Tchaikovsky, Crise da Democracia, livro recém-saído no Brasil. Tá com o livro Tá na aí? minha lista, hein? Tô sim, também aqui, ó. Ah, muito bem. Tá no plástico. No plástico. Tá lacrado. Não, aí sacaneou. Sacaneou, né, bicho? Como é que ele Tá tá no indicando plástico, o negócio Léo. do plástico ainda, velho? Ah, cara, Ele tem leu o a versão PDF e vai deixar no plástico. Aprendi com um amigo presente aqui. Pode crer. Denison, e você? Mas eu vou indicar um que é para consumo geral, para cientista política e comunidade em geral, que é Introdução à Teoria Democrática. É um livro aqui feito pela UFMG, e ele é bem de fácil leitura. Muito bem. Traz pra gente. Zé. Bom, eu enferrujei nessa arte há tempos, desde a pandemia, que eu não voltei para o cinema. Então, eu vou indicar aqui um livro que eu gosto. Né? Para quem está enferrujado, feito eu, dá uma lida aqui nos ismos para entender o cinema, que você, rapidão, se atualiza
dá aquela orientada no seu pensamento para ver cinema. Se tiver muito comentário, muito view do jeito que tá tendo nos outros vídeos também, se continuar nessa mesma sequência aí, a gente pode fazer uma playlist só sobre cinema aqui, que eu acho mais interessante. A eleição vai acabar, a gente tem que falar de alguma coisa, eu acho que cinema é uma boa pedida. Nada melhor que cinema para falar. Vocês acham que entende de eleição e que entende de cinema? Não, a gente entende dos dois, mais mas de tudo bem. cinema. A gente entende mais de cinema. Tem um grupo na Claxo que é porque de cinema e futebol eu não política. entendo nada. Pô, de futebol, se alguém quiser montar comigo também, tamo juntos. Opa, eu entro, hein? A minha indicação... E a sua indicação? Apareceu uma cola. A minha indicação é o CD do Ginga, cheio de dedos. Tá no YouTube, no canal dele lá. Você que gosta de MPB, escuta esse álbum aí. É instrumental, então. É bom. É a sua nova pegada. Eu tô no instrumental agora. A minha indicação, o Wilber já falou aqui no canal. A minha indicação é um site que é um repositório de informações sobre pesquisa de opinião, que é o Eleições com Lavareda. É o que está aberto no meu computador sempre, então eu sempre vou lá para saber como estão as eleições. Mesmo depois das eleições é importante, é interessante. E é lá, é fácil acesso, é bem intuitivo. Pesquisa das pesquisas. Você vai lá no site Eleições com Lavareda e é bastante útil. Vai pedir então é o isso, like pessoal. do Lavareda, viu? E o financiamento também, né, claro. Claro, O financiamento é bom. Espero. Ô, Léo, você sabe como faz para anular o Thor, o super-herói? Você tá mudo, mas eu vou responder. Coloca um interruptor. Muito longo. Isso foi péssimo. É a próxima. Ainda bem que ele vai cortar isso, né, bicho? Não vou cortar isso, Zé. Foi boa. Quem pede aí o like e o se inscreva. Nós estamos atingindo aqui a histórica marca de mais de 200 inscritos. Isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno, pô. Temos mais inscritos do que alunos de ciências sociais. Tchau, pessoal. Maldade, né, bicho?